O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo? Outros te disseram isto de mim. Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, como eu disse no início, hoje nós celebramos solenidade de Cristo Rei. Eu ia fazer como de costume, né, trazer escrita à mão alguns pontos da homilia, mas na hora que eu estava preparando, eu fui digitando algumas ideias e fiz um texto. Então, vou fazer como eu já fiz com outras vezes com vocês. Vou lendo e falando com vocês, né? Então hoje nós celebramos a conclusão de mais um ano litúrgico. E assim nós damos então os primeiros passos rumo ao Advento. Então semana que vem já é Advento. E já damos outros passos ainda rumo também ao nascimento do Senhor. Já tem umas 2 semanas que eu estou falando isso. E é sempre importante para nós lembrarmos disso, né? Nós estamos caminhando rumo a um objetivo. Então o nosso objetivo agora é o nascimento do Senhor. Então com essa celebração hoje nós entramos na última semana do tempo comum. E é bom hoje nós lembrarmos também, né, já passamos por 34 semanas de tempo comum. 34 domingos. Então o que fica para nós hoje destes 34 domingos? O que nós aprendemos? Ou melhor, né, primeira pergunta, nós aprendemos alguma coisa? Então precisamos nos questionar hoje. Nós não podemos ter caminhado até hoje à toa. Nós não perdemos o nosso tempo aqui na igreja, né? Não perdemos o nosso tempo com Jesus. Então nós aprendemos alguma coisa com Ele nesses dias, nessas semanas todas? Se nós aprendemos, então o que nós aprendemos? Por mais simples que seja, por mais básico que seja, alguma coisa nós precisamos aprender de Jesus. E Ele sempre nos ensina. Nós estamos acostumados já há anos e anos a escutar as mesmas leituras. Mas todo ano essas leituras, esses evangelhos, sempre precisam soar diferente para nós. Porque sempre o Senhor nos chama em coisas diferentes. Sempre nós nos descobrimos também, né? Precisamos nos conhecer sempre. Então sempre o Senhor vai ter alguma coisa diferente para nos dizer. E nós vamos ter coisas diferentes para mudar também, né? Então pensemos nisso durante essa semana, nas nossas orações. Vamos relembrando aquilo que Jesus nos ensinou, pedindo perdão por aquelas coisas que nós não conseguimos realizar, das quais Ele nos ensinou. E vamos pedindo a Deus também que já vá abrindo o nosso coração
para essas celebrações que nós vamos com tanta alegria realizar. Então hoje nós celebramos em toda a igreja a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Então essa solenidade ela foi instituída pelo Papa Pio IX no ano de 1925. Então daqui a alguns anos nós vamos celebrar 100 anos, já que nós celebramos todos os anos Cristo Rei do Universo. E essa solenidade foi confirmada lá em 1925, mas é uma confirmação daquilo que já se acreditava desde o Antigo Testamento. Deus é Rei. Essa é uma certeza que nós precisamos ter no nosso coração e por isso que nós precisamos celebrar todos os anos. Deus é Rei e Jesus Cristo é o Rei do Universo. É o que nós escutamos no Salmo, né? Deus é Rei e se vestiu de majestade. Então Cristo hoje para nós é Rei e Ele se veste de majestade sempre, a todo momento. Então Cristo é Rei, mas Cristo não é um rei como os reis que nós estamos acostumados, né? Cristo não é um déspota. Cristo não toma o poder pela força. Cristo não toma o lugar de ninguém. Ele reina sobre aquilo que já é dele. E isso é bonito de nós pensarmos. Cristo reina sobre aquilo que é dele. Cristo reina sobre as nossas vidas. Nossa vida é dele. Cristo reina sobre a igreja é dele. Cristo reina sobre o universo é dele. Por Ele todas as coisas foram criadas. Nós vamos rezar depois no creio, né? Então é dele. Ele não reina pela força, porque não precisa tomar nada pela força, porque tudo é dele. Então hoje a primeira coisa que nós precisamos lembrar e pensar é que nós precisamos devolver aquilo que é do Cristo. Porque às vezes nós vamos dando o nosso coração a outras pessoas. Nós vamos dando o nosso coração a outros deuses. Vamos entregando nossa vida, nossa igreja, nosso universo, nossa família a outros reis. Então hoje nós precisamos devolver aquilo que é de Cristo. Nossa vida é do Cristo, nosso coração é do Cristo, nossa família é de Cristo, nossa igreja é de Cristo. Então precisamos devolver para Ele. Então é a primeira coisa que a solenidade de hoje vem nos lembrar, né? Também vem nos lembrar que Cristo não reina pela força ou pela violência. Cristo é um rei de amor. Cristo reina pelo amor, pela paz, pela santidade e pela verdade. Então nós somos hoje súditos desse rei. Precisamos ser súditos desse rei. Precisamos obedecer então esse rei, né? Então o discípulo precisa ser parecido com o mestre. Então se Cristo reina pelo amor, nós não podemos mais ser uma sociedade de ódio. Não pode o ódio mais reinar sobre nós. Nas nossas famílias, na nossa paróquia, nos nossos trabalhos, na escola, na faculdade. O ódio não pode mais reinar sobre nós, porque Cristo é um rei de amor. Também as guerras, violência, também não podem mais reinar sobre nós, porque Cristo é o rei da paz. Cristo é o rei da verdade, da santidade. O pecado não pode mais reinar sobre nós, porque Cristo, o rei da santidade, nos libertou do pecado. Ele quebrou as correntes do pecado, nos libertou da escravidão do pecado. Então nós não podemos mais viver sobre o pecado. Não podemos mais deixar o pecado reinar sobre nós. Nosso rei não é o demônio, não é Satanás. Nosso rei é o Cristo. Com sua vida, com o seu amor, com a sua santidade, Ele faz reinar a santidade entre nós. Então precisamos deixar de pecar. Precisamos deixar o pecado de lado. Então Cristo hoje Ele reina sobre a sociedade inteira. Então com o seu reinado Ele quer transformar o mundo. E para isso Ele precisa que nós sejamos iguais a Ele. Cristo quer precisar de nós. E vejam que bonito isso, eu sempre me impressiono com isso. Sempre que rezo sobre isso, que falo sobre isso, eu me impressiono. E me alegro também. Cristo é Rei, é todo-poderoso, é nossa majestade, é o soberano e ainda quer precisar de nós. Cristo quer precisar de mim, padre pecador, quer precisar de você, leigo pecador também, quer precisar de todos nós, e isso é muito belo. Jesus não quer fazer nada sozinho, por mais que Ele possa fazer tudo sozinho. Ele não quer. Ele quer então que nós também levemos à frente o seu reino de amor,
seu reino de paz, seu reino de santidade, seu reino de verdade. Precisamos ser pessoas assim, então. Cristo precisa reinar no mundo, e Ele precisa também que isso comece aqui, onde nós estamos. O reino de Cristo começa aqui, começa na paróquia Santa Cruz, começa na tua casa, começa no nosso coração. Então, nas pequenas atitudes do dia a dia, no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, no nosso modo de amar, nosso modo de fazer as coisas para as pessoas, nosso modo de falar com as pessoas, ou de falar das pessoas também. Nas nossas atitudes, Cristo está reinando? Ou quem reina nas minhas atitudes sou eu? Ou quem reina nas minhas atitudes é o diabo? São as más ações, as coisas ruins. Então precisamos pensar nisso hoje, né? Quem que está reinando na minha vida? É Cristo ou é minha vontade? Quem é o soberano da minha vida? Quem na minha vida recebe todo o amor e admiração? Então pense nisso hoje, pensemos nisso hoje com sinceridade, né? De que rei nós estamos escutando a voz? Do rei Cristo que morreu na cruz? Ou desses reis que nós achamos que conhecemos? Os reis do mundo, os poderosos e governantes do mundo, né? De quem que nós estamos escutando a voz? Então toda a nossa vida deve ser pautada no Cristo Rei. Então pensemos hoje, né? Minhas atitudes são as mesmas atitudes de Jesus Cristo? Minhas palavras são as mesmas palavras de Cristo? Então sempre que nós formos falar alguma coisa ou agir em algum momento, preciso pensar, é o que o Cristo Rei faria? É o jeito que Jesus agiria? É o jeito que Jesus falaria com essa pessoa? Jesus faria fofoca das pessoas? Jesus caluniaria alguém? Jesus mentiria sobre a vida de alguém? Jesus faria maldade na vida de alguém? Com certeza não. Então se é Cristo que reina na nossa vida, precisamos agir como Ele agia. Cristo, como nós escutamos no Apocalipse, na segunda leitura, Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim de tudo. Então tudo que nós fizermos no nosso dia a dia, precisa partir de Cristo e precisa ter Cristo como objetivo. Senão não vale a pena. Então tudo que nós fizermos, precisamos pensar em Cristo, precisa sair dele, precisa sair do coração de Jesus e precisa voltar para o coração de Jesus. Senão não vale a pena fazer. Ele é a fonte, Ele é o ápice da nossa vida. Ele é de onde nós tiramos toda a energia da nossa vida. Ele é de onde nós tiramos a força da nossa vida. E Ele é o ponto mais alto da nossa vida. Então é a Ele que nós devemos amar. Sem Ele nós não existimos. Sem Ele nós não somos nada. Se Cristo tira de nós o seu olhar, se Ele para de olhar para nós num segundo, nossa vida já não vale mais nada. Nossa vida acaba. Então não adianta também os poderes do mundo tentarem destruir o poder de Cristo. Porque o poder de Cristo, como nós escutamos no Evangelho, é um poder eterno. O reino de Cristo não é desse mundo. O reino de Cristo não passa nunca. Então podem tentar nos calar, podem tentar nos caluniar, podem tentar zombar de nós, podem tentar até jogar os nossos erros na nossa cara. Podem fazer o que quiserem com a nossa igreja, mas nunca vão conseguir nos derrotar, porque a nossa igreja é de Cristo e o reino de Cristo não é desse mundo. O reino de Deus nos garante estabilidade, nos garante felicidade para sempre. Então se nós queremos uma vida estável, se nós queremos uma vida boa, se nós queremos uma vida feliz, é em Cristo que nós devemos procurar, não é aqui. As felicidades aqui da terra passam, num piscar de olhos as coisas passam rápido. Nós temos às vezes tanto tempo para viver, né? 80, 100 anos, mas as coisas passam tão rápido, são tiradas de nós também tão rápido. Então nós precisamos devotar toda a nossa vida, colocar toda a nossa vida no reino de Deus. Não precisamos ter medo de nada, não precisamos ter medo das mentiras, das calúnias, não precisamos ter medo das pessoas, não precisamos ter medo da morte, porque o reino de Deus é um reino para sempre. É a única coisa que permanece para sempre. É a única coisa que pode nos dar vida para sempre.
E o reino de Deus é aquele único qual nós podemos confiar para sempre. O reino de Deus nunca nos decepciona. O reino de Deus nunca tira a nossa esperança. O reino de Deus nunca tira a nossa paz. Então nós precisamos parar de procurar vida onde não existe vida. Parar de procurar migalhas, sendo que Deus nos oferece o banquete eterno. Parar de procurar pequenos momentos de paz, de alegria, sendo que Deus oferece para nós no seu reino a alegria, a paz e o amor para sempre. Então, como eu disse, Jesus é um rei de um reino que não é desse mundo. Jesus é um rei libertador, mas ele liberta do pecado. Jesus liberta do mal, Jesus liberta da morte eterna. Então não podemos hoje reduzir a libertação de Jesus somente a coisas sociais, a coisas econômicas, a coisas políticas. Jesus nos liberta sempre do pecado. Então nós precisamos olhar para o Cristo Rei hoje e lembrar que Ele espera de nós conversão. E é uma coisa que vocês nos escutam dizendo sempre, né? Precisamos pedir todos os dias que Deus nos dê tempo de conversão. Nos dê tempo para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. Que não seja tarde. Que hoje já não seja tarde para nós. Que Cristo nos dê tempo, porque Ele espera de nós a conversão, porque Ele quer todos os dias nos libertar do pecado. Ele quer todos os dias nos libertar da morte. Ele quer nos levar para o céu. E vejam que bonito isso. Ele é um rei que quer que os seus súditos, que os seus filhos reinem com Ele para toda a eternidade. Ele não quer reinar sozinho. Mas para reinar com Cristo nós precisamos abandonar o pecado. Precisamos abandonar os reis do mundo, as estruturas de mal do mundo. Então precisamos pedir que Deus nos dê tempo de conversão. Precisamos ter coragem. E de novo vos exorto, precisamos confessar os nossos pecados. Estamos chegando perto do Natal. Precisamos limpar a casa do nosso coração. Então precisamos confessar os nossos pecados. É isso que o Cristo Rei espera de nós. Cristo também é um rei de verdade, porque Ele sabe doar a sua vida. Ele não tem medo de dar a vida por nós, que somos seus amigos. Então na cruz é onde Jesus mostra toda a sua majestade. O trono do Cristo Rei é a cruz. É aqui que Ele reina de verdade. É aqui que Ele mostra a sua majestade e toda a sua divindade. Ele mostra todo o seu amor aqui, do seu lado aberto. E depois ressuscitando, esse rei ainda nos garante a vida eterna. Então hoje precisamos também imitar esse rei. Nós estamos doando nossas vidas. Nós temos coragem também de nos crucificar para dar vida pelo outro. Temos coragem, se for necessário, de deixar abrir o nosso lado, de deixar abrir o nosso coração para dar vida para o outro. Cristo fez isso. Precisamos imitá-lo. Então nós temos coragem de fazer isso. No dia a dia, talvez nós nunca vamos ser crucificados como Jesus. Talvez nós nunca vamos ter o nosso lado aberto fisicamente. Mas nós temos coragem todos os dias de assumir a nossa cruz, de deixar os tronos do mundo e assumir o trono da cruz de verdade, de deixar as coroas reluzentes de ouro e assumir a coroa de espinhos, de deixar os elogios, os falsos elogios, e assumir também as zombarias que o Cristo assumiu na cruz. Então precisamos hoje ter coragem disso, porque nós só temos vida hoje porque esse Cristo Rei, nosso amigo, nos deu a vida um dia na cruz também. Então pensamos que possa Cristo abrir o nosso coração hoje, sempre. Nunca é demais repetir, Cristo precisa abrir o nosso coração. Abrir o nosso coração para que nós possamos amá-lo. Abrir o nosso coração para que nós possamos amar as pessoas. Pedir que Ele reine sobre nós. Precisamos desejar isso. Reina sobre nós, Cristo. Reina sobre a minha vida. Reina sobre a nossa paróquia. Reina sobre a minha família. Reina sobre a humanidade. Para que assim nós possamos então ter vida e vida em abundância. Deus nos ajude.